Olá, bem-vindos de volta ao canal Márcia Mensagens. Eu gostaria de trazer um assunto bastante interessante hoje sobre o misticismo religioso. Nós vemos atualmente que as igrejas, principalmente as igrejas que têm uma pegada pentecostal, estão trabalhando com esse tipo de comportamento místico, né? E isso é especialmente quando se está envolvido na tentativa de se comunicar diretamente com Deus, ou anjos, ou entre entidades espirituais. É um fenômeno que está ocorrendo há já um tempo nas igrejas e com os cristãos, obviamente, que pode se tornar perigoso, tanto para a fé genuína quanto para a saúde mental das pessoas envolvidas. A Bíblia ela nos fornece orientações claras sobre a relação entre o ser humano e Deus, ou as coisas da divindade, e nos alerta contra os perigos de confiar em experiências místicas que não estão fundamentadas na verdade bíblica. Então vamos usar a Bíblia para nos orientar nesse sentido e mostrar o perigo do misticismo espiritual dentro das igrejas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo do 10 ao 12, Deus ele adverte o povo de Israel contra práticas espirituais enganosas. Consultar médios, adivinhos. Ele até disse que havia algumas pessoas que queimavam seus filhos, as suas filhas, como sacrifício, que praticavam adivinhação, né, que faziam magias, que faziam preságios, né? Preságios é prever alguma coisa, que praticasse a feitiçaria, que fizesse encantamentos, né, que médiums, que consultasse espíritos, consultasse pessoas que já morreram. Então o Senhor ele tem repugnância para quem pratica essas coisas. Ok. Esse texto ele deixa claro que buscar orientações espirituais fora das escrituras ou confiar em revelações místicas é algo que desagrada a Deus. Geralmente a gente associa isso a outras religiões, o hinduísmo e outras. Mas a gente está vendo já faz um tempo que as igrejas evangélicas, as pessoas que se dizem cristãs, protestantes, evangélicos, eles estão praticando as mesmas coisas. E Deus ele ainda adverte que ele é contra buscar essas coisas. Experiências místicas que prometem revelar segredos ocultos, que prevê o futuro, que vai acontecer, quando vai acontecer, né? Ou coisas boas ou coisas ruins, mas eles preveem. Essas práticas, elas desviam as pessoas da verdadeira fé e confiança em Deus. E a gente vê isso nas igrejas, infelizmente. Profecia e vozes. O perigo disso. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, há uma exortação para que os crentes eles sejam cuidadosos e discernam os espíritos. Lá ele disse: amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, pessoal, hoje todo mundo é profeta e diz que Deus falou, que ouviu de Deus, que teve um sonho que Deus disse. E muitas vezes aquela profecia não se cumpre. Ou é uma profecia vaga, é algo que não é específica, não diz vai acontecer isso, isso e isso, dizer o nome da pessoa, mas diz uma autoridade do nosso país vai sofrer um acidente. Gente, são tantas autoridades no nosso país
que estão sujeitas, como todas as pessoas que vivem, estão sujeitas a um acidente. Aí passam-se meses, né, ou anos, e aí quando acontece alguma coisa, aí diz, aquele profeta lá falou. Gente, é muito complicado essas coisas. As pessoas estão indo de igreja em igreja atrás dos profetas que vão revelar. Eu vejo cartazes de igreja com várias pessoas dizendo que vai ter revelação. Estão brincando com a palavra de Deus, estão buscando com a fé, brincando com a fé das pessoas. As consequências disso podem ser devastadoras, pois tais enganos podem levar as pessoas à confusão, ao medo e até mesmo um afastamento da verdadeira fé. E quais os perigos das falsas revelações, que eu vejo muitas por aí? Agora com as redes sociais a gente pode comprovar, porque a gente tira print, a gente grava e depois a gente tem como provar que aquilo foi falso, que aquilo não foi de Deus, que aquilo foi da boca para fora, foi só a carne falando. Muitas vezes, pessoas afirmam ter recebido revelações especiais ou profecias sobre a vida de outras pessoas ou eventos mundiais. Isso pode gerar medo ou expectativas infundadas. E o próprio Cristo alertou sobre a vinda de falsos profetas. E enganariam a muitos. Está lá em Mateus 24. Jesus disse, surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, esse texto é muito conhecido, todo mundo sabe disso, mas se envolvem nisso. Essas advertências servem como um aviso para que os cristãos não se deixem levar por experiências místicas ou profecias que não estão em total conformidade com a palavra de Deus. A fé genuína se baseia na Escritura e no Espírito Santo, que sempre direciona o crente a Cristo e a verdade bíblica. Não precisa mais nada, está tudo ali nas Escrituras, está tudo ali na Bíblia, na palavra de Deus. Então não são experiências ou revelações que busquem desviar a atenção de mensagens que não têm a mensagem central do Evangelho, que é o reino de Deus, a vida com Cristo, que vai te fortalecer a sua fé, que vai te ajudar na sua caminhada de cristão. O misticismo religioso, que hoje é muito visto nas igrejas e nas comunidades protestantes, envolve pessoas dizer que escutou Deus, diz que recebeu uma revelação, ou tenta profetizar sobre a vida de outros ou sobre eventos futuros, que pode ser uma armadilha perigosa. A Bíblia nos exorta a testar todos os espíritos e a não acreditar em tudo que ouvimos, pois o inimigo pode usar essas experiências para nos enganar e desviar da verdade. Por isso, é essencial que os cristãos permaneçam firmes na fé, buscando orientação na palavra de Deus e sendo cautelosos com qualquer revelação ou profecia que não esteja em conformidade com as Escrituras. A verdadeira segurança espiritual vem de uma vida dedicada à oração, ao estudo da Bíblia, à comunhão com Deus, sem a necessidade de buscar experiências místicas que possam nos desviar do caminho e da verdade. É o que as pessoas fazem, cristão que não tem uma igreja certa. Onde tem um culto, onde tem uma revelação, ele está ali, de igreja em igreja, atrás desses profetas, dessas pessoas que fazem essas revelações. A tentação do sensacionalismo espiritual. Uma das grandes armadilhas do misticismo religioso é o desejo por experiências espirituais sensacionais, como ouvir a voz de Deus, de anjos, receber revelações sobrenaturais. Isto pode ser tentador porque apela ao ego da pessoa. É a necessidade humana de sentir-se especial, escolhido. Eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo revelar as coisas. Eu sinto as coisas. No entanto, essa busca pelo extraordinário pode levar a um afastamento da simplicidade e da pureza da fé cristã. Porque é simples. Servir a Deus é simples.
2 Coríntios 11, o capítulo 14 e 15, adverte que Satanás, o inimigo de Deus, pode se disfarçar de anjo de luz. É um texto conhecido. E diz, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpresa que os seus servos se disfarçam como servos da justiça. E o fim deles será o que as suas ações merecem: engano. As ações dessas pessoas mostram que elas estão enganando outras pessoas e às vezes enganando a si próprias. E o perigo do orgulho espiritual, porque aí quando a pessoa começa a dizer que tem um dom da revelação, que é um profeta, vem o orgulho espiritual. Eu sou o escolhido, eu tenho esse poder, Deus me deu esse dom. Que é uma outra armadilha associada ao misticismo religioso, é o orgulho espiritual. Quando alguém acredita que está recebendo mensagens diretas de Deus ou de seres celestiais, por exemplo, anjos, pode começar a se sentir superior aos outros cristãos, achando que possuem uma espiritualidade mais elevada. Isso é contrário ao espírito do Evangelho, que prega humildade e dependência total de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 18, lá fala sobre aqueles que se entregam a um falso misticismo. Não deixem que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, ou seja, a vida eterna. E ele ainda diz, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a enche de orgulho. Paulo adverte que essas experiências podem inflar o ego e levar à arrogância espiritual, um pecado que destrói a verdadeira comunhão com Deus e os irmãos na fé. Quantos vivem de igreja em igreja, fazem cartazes coloridos dizendo: hoje a apresentação é do pastor fulano de tal que tem um dom de profecia, faz várias profecias. E as pessoas vão em busca daquilo ali, esquecendo-se de Cristo, esquecendo-se de ler a Bíblia, esquecendo de fazer a vontade de Deus, que é simples, é límpida, é clara, está tudo escrito. A Bíblia, ela nos ensina que a fé cristã deve ser firmemente enraizada na palavra de Deus e não em experiências ou revelações pessoais. O Salmo 119, no versículo 105, declara: a palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a gente não precisa de revelação, não precisamos. Está tudo ali revelado na palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus deve ser o guia principal para a vida do cristão. Qualquer revelação ou experiência espiritual deve ser testada à luz das Escrituras. Se estiver em desacordo com a Bíblia, deve ser rejeitada. E além disso, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 e 21, reforça a supremacia das Escrituras. Ou seja, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual vocês fazem bem em prestar atenção, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Notem, não provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso Pedro já falava lá na sua carta. Então esse texto destaca que a profecia verdadeira não vem de interpretações privadas ou experiências subjetivas, mas da revelação de Deus, que é confiada através da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Portanto, conclusão: o misticismo religioso, quando não é fundamentado na Bíblia, representa um risco significativo para a fé cristã. A busca por experiências extraordinárias, como ouvir a voz de Deus ou de anjos,
pode levar ao engano, ao orgulho espiritual, ao afastamento da verdade bíblica. A Bíblia nos exorta a discernir os espíritos, testar todas as coisas e apegar-nos ao que é bom, conforme Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. O cristão ele deve buscar uma fé centrada única e exclusivamente na palavra de Deus, que é suficiente para guiar, corrigir, instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus ela é suficiente. Qualquer experiência espiritual deve ser submetida ao crivo das Escrituras, garantindo que não nos desviemos do caminho da verdade e da verdadeira comunhão com Deus. Então, pessoal, o perigo está aí. As igrejas estão cheias de perigos, de misticismo religioso. E isso é um perigo, é um potencial de afastar os cristãos do evangelho central de Jesus Cristo. Quando as pessoas começam a confiar mais em suas experiências pessoais, em revelações das pessoas, do que no evangelho, podem perder o foco na obra redentora de Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 1, o versículo de 8 a 9 adverte severamente contra qualquer evangelho diferente daquilo que já foi pregado. Está tudo ali. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Por isso que as igrejas estão aí como estão. Cada dia um escândalo diferente. Líderes cometendo coisas absurdas. E o evangelho sendo envergonhado. E a palavra de Deus sendo submetida a escândalos. Por conta de lideranças que usam desse tipo de coisa. E são amaldiçoados. E amaldiçoa todos aqueles que andam a cercá-los. Há uma suficiência de Cristo. Finalmente, gente, é crucial lembrar que Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais. Não precisamos de mais nada. Não precisamos buscar experiências extraordinárias, como ouvir vozes. Isso está mais para esquizofrenia, para loucura mental. Se você continua escutando vozes, procure um médico. Veja se você não está com problema. Porque isso leva as pessoas à loucura, né? Isso significa que tudo o que precisamos para uma vida plena e piedosa está em Cristo. Porque em Colossenses, lá no capítulo 2, do versículo de 9 a 10, Paulo afirma: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, basta. Não precisa estar cercando mais nada. É viver segundo a vontade de Deus. Que quem estuda a palavra de Deus sabe qual é. É difícil seguir. Tem que seguir ao menos a metade daquilo que está ali. Por que acarretar mais coisas? Então, vamos chegar a uma conclusão final. O misticismo religioso pode parecer atrativo por suas promessas de experiências espirituais profundas, revelações especiais, mas ela carrega perigos significativos. A Bíblia ela adverte repetidamente sobre os riscos de confiar em visões, profecias pessoais, vozes que não são fundamentadas na palavra de Deus. Esses perigos incluem o orgulho espiritual, o engano por falsos profetas e o desvio do Evangelho de Cristo. Para proteger-se desses perigos, o cristão deve se enraizar nas Escrituras, permanecer em comunhão com a igreja e sempre lembrar que em Cristo está toda a plenitude da sabedoria e conhecimento que precisamos. Qualquer experiência espiritual, ela deve ser medida e testada pela verdade bíblica, garantindo que a nossa fé permaneça firme, segura e centrada em Jesus Cristo. Ok? Pessoal, tem muito mais sobre esse assunto, mas eu vou ficando por aqui. O vídeo já tem quase 20 minutos. Eu vou trazer um outro assunto sobre isso
e que vocês vejam direitinho o que é que estão se passando nas igrejas e com as pessoas e esteja larga dessas coisas. É isso, pessoal, sem mais, eu agradeço a todos que puderam escutar essa mensagem e que Deus nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento e até o próximo vídeo.